Assim diz o soberano Senhor, o inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Que época foi essa? Depois do Império Romano, nunca mais, cumprindo a profecia de Jesus, que diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, como a galinha faz com os pitinhos, e vocês não quiseram. Qual era a frase? Jerusalém que mata os profetas e a predejos que eu enviei. Jerusalém fica desolada. E a profecia de Ezequiel fala dessa época: as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Quem diz isso? O mundo árabe. Guarde essa palavra, o mundo árabe. O mundo árabe hoje, todas as nações em volta de Israel. Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Israel. Guarde isso. Os inimigos de Deus, literalmente, não são meus vizinhos. Meu irmão que brigou comigo, que não é evangélico ainda. Quando a palavra se relaciona a Israel, os inimigos de Deus é o mundo árabe. Os descendentes... Esqueci o nome dele, espera aí que eu vou lembrar. Ismael. Opa, já esqueci. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Esaú também. Esaú se aliou a Ismael por ciúme de Jacó. E o povo árabe é o povo que luta e guerreia para destruir a nação de Israel. Você não precisa pesquisar, vai para a Bíblia, todas as nações que o Senhor, através da profecia da boca do profeta Ezequiel, todas as nações inimigas de Israel são o mundo árabe. Tiro, Sidom, a Síria, Gog, que é a Turquia, terra de Magog, desculpa, que é a Turquia, todas. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. O mundo árabe está lutando contra Israel e levando o mundo a pensar que o problema é Israel. Mas Israel não é o problema. Israel, na verdade, é a solução para todo aquele que crê. Israel é a profecia de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Como é que você vê, uma pergunta que eu vou fazer aqui, como é que você vê uma nação desse tamaninho, numa região desse tamanho, que todos os países têm medo, pavor? Se você nunca estudou sobre a história recente de Israel, eu quero dizer, Israel lutou contra 5 nações, em 6 dias ganhou a guerra. 300 mil soldados contra 100 mil, Israel ganhou, em 6 dias, porque a palavra diz que o guarda de Israel não dorme jamais. Ezequiel 36, eu não vou ler tudo, mas Ezequiel, a partir do versículo 3, ele disse assim: por isso profetiza e diga, assim diz o soberano Senhor, eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia. Por isso, ó montes de Israel, para quem ele está profetizando? Para os montes de Israel. Deus manda o profeta Ezequiel profetizar para a terra. Terra mesmo, irmão. Terra. Chão, pó. Aqui não é profecia para pessoas, porque elas não estavam lá mais. O profeta Ezequiel começa a profetizar e Deus vai dando a ele a palavra. Ele diz: olha, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales e às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram saqueadas, ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Quais são as nações ao redor? O mundo árabe, Líbano, Arábia Saudita, Síria, hoje Jordânia, Egito, Iraque, Irã, um pouquinho mais para cima. Falei contra o restante das nações e contra
Edom. Guarde essa palavra, Edom. Fala assim, Edom. Fala, Edom, descendente de Esaú. A palavra Edom significa vermelho. O povo descendente de Esaú, que ele era vermelho, era chamado de Edom. Edonita é descendente de Esaú. Toda a Arábia Saudita, Meca, Medina, as cidades do falso profeta que é Maomé, são na Arábia Saudita. Alguém aqui sabia que Maomé é o falso profeta? Quem não sabia, levanta a mão. Fique sabendo que o falso profeta de Apocalipse é Maomé. Se você não sabia, achava que era o Papa, alguém ensinou isso a você, esquece. O falso profeta, ele é falso profeta, né? Ele não é Papa, ele é falso profeta. Se você for estudar sobre Maomé, ele é, o que ele é? Profeta. Verdadeiro? Ele é um profeta de Deus? Por que ele não é de Deus? Alguém sabe? Porque Maomé ensinou que ninguém pode morrer por ninguém para salvar ninguém. Que Jesus é uma fraude. Alguém pode ser profeta quando diz que Jesus é uma fraude? Alguém pode ser profeta quando diz o seguinte: você tem que fazer jejum, você tem que mortificar a sua carne, literalmente, se matar na jihad contra os judeus, e aí você vai ter salvação. E se você for homem, beleza, você vai ter 70 mulheres. Isso é verdade ou é mentira? Tem algum céu com 70 mulheres preparado para algum homem? A Bíblia diz isso. Maomé enganou todo mundo árabe com essa mentira. Por isso, irmãos, ele é o falso profeta. E o mundo árabe aguarda alguém semelhante a Maomé para lutar contra a nação de Israel numa grande guerra. Como é que é o nome desse cara? Gog. Guarde essa palavra. O Gog do mundo árabe se chama Mahdi deles. Ele será para o mundo árabe a reencarnação de Maomé. Fala, misericórdia. Mas nós estamos no Brasil, não vai acontecer nada no Brasil não. Mas quando isso acontecer, irmão, eu espero que eu e você estejamos com as roupas limpas, brancas e preparados para a vinda do Senhor. Porque quando o Senhor voltar nessa guerra, porque Ele vai guerrear em favor de Israel, porque Ele vai mostrar quem Ele é, Ele vai se manifestar nesse momento, estejamos preparados. A igreja precisa estar preparada. Por muito tempo a igreja teve uma visão ocidental e não leu a profecia. Hoje eu estou lendo a profecia. Eu não estou aqui falando sobre deixado para trás. Não estou falando aqui de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Eu estou falando de profecia. Bíblia. Por isso profetiza acerca da terra de Israel, já falei. Por isso assim diz o Senhor soberano: juro de mão erguida. Imagina Deus falando, hein? Deus precisa jurar, gente. Mas para nos chocar, o profeta fala: juro de mão erguida, que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos, frutos para Israel, meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. E vocês serão arados e semeados, e multiplicarei sim toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as suas ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Ele está falando sobre os montes, amém? Vocês lhe pertencerão, serão herança de Israel, e nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor: como de fato dizem a você, você que devora homens e priva a sua nação de filhos, você não mais devorará, nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o escárnio das nações, e você não sofrerá mais zombaria. De novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os israelitas moraram em sua própria terra, eles contaminaram
com a conduta das suas ações. Você vai ler o restante em casa, mas eu vou resumir aqui porque é muita coisa. Deus fala o motivo porque Israel pecou, porque Israel foi destruído. Deus fala para o profeta para dizer para Israel que eles um dia voltariam, Israel não, para os montes de Israel, que um dia eles seriam habitados pelo povo deles. Beleza? Passou o cativeiro da Babilônia, Jesus veio no Império Romano. No Império Romano, o povo novamente foi destruído e perseguido. No ano 70, veio a segunda destruição do templo. Israel foi arrasado. E no ano 145 da nossa era, depois de Cristo, aquele lugar foi declarado pelo imperador Adriano, Síria, alguém sabe? Síria, Palestina. Se cumpriu tudo o que está escrito aqui. Depois você lê em casa. Se cumpriu cada palavra de Ezequiel 36. Ponto e vírgula. Tudo se cumpriu. A terra de Israel foi arrasada e Deus prometeu: eu vou restaurar vocês. Do ano 145, 28 vezes Jerusalém foi atacada, sitiada e destruída. 28 vezes. Pelos árabes, depois otomanos, depois de volta a Roma, depois os cruzados, depois de volta os otomanos, e ficou nessa coisa aí. Todo o povo judeu foi espalhado no mundo e eles fizeram e prosperaram na Europa. E quando estava tudo muito bem, começou, eu não vou ler o texto todo, se você for ler o texto todo, Deus começa a profetizar dizendo para os filhos voltarem. Isso vem acontecer há 70 e poucos anos atrás, 75 anos atrás. Há 75 anos atrás, 75 não, 1945, há 88 anos atrás, o que acontece? Alguém sabe? A Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, se levanta um homem muito mau, todos sabem aqui, Adolf Hitler. Agora nós vamos pular para Ezequiel 37. Adolf Hitler, ele acreditava que cada criança judia, cada judeu que fosse morto, eles receberiam a inteligência e o, como é que é o nome daquele negócio que tem? E o chi, né? O chinês fala chi. A inteligência e a força vital daquela pessoa. Se você for estudar um pouco mais sobre o nazismo, sobre a SS, qual foi a cultura, qual era o livro que eles liam, que eles tinham uma religião, você vai descobrir que eles matavam acreditando que cada morte de judeu fortalecia o chi, a força vital deles. E por conta disso, irmãos, nós sabemos que 6 milhões de judeus morreram. Foram dizimados. Eu queria agora pedir a Gracinha para preparar as fotos aqui. Antes de botar, pega as fotos, as mais... Ezequiel 37. Agora nós vamos começar. Resumindo Ezequiel 36. Ezequiel 36, irmão, é apenas a promessa de Deus de restauração de Israel. Mas sem, repita comigo assim, sem sacrifício não há remissão de pecados. Você vai se perguntar assim, por que que Deus permitiu isso? Se você não sabe, a palavra holocausto não tem nada a ver com o nazismo. A palavra holocausto era o sacrifício que era feito do cordeiro no dia da expiação, no dia do perdão, Yom Kippur, para purgar os pecados. Aquele animal tinha que ser queimado inteiro. A palavra holocausto foi dada à Segunda Guerra Mundial, na eliminação dos judeus, porque Israel sabe por que pagou um preço tão alto. Antes de ler Ezequiel 37, eu quero ler um texto aqui rápido, de Deuteronômio 28.
Deuteronômio 28 tem as bênçãos da obediência, que ele fala: bendito seu cereal, o seu cesto, bendito sua amassadeira. Quais são as leis que o Senhor fez? Não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Deuteronômio 28 assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, essa palavra é para Israel. A palavra de Deuteronômio 28 não é para você, nós podemos pegar para nós, é bênção. Mas a palavra de Deuteronômio 28 é para Israel. A palavra diz o seguinte: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que eu dou a vocês, esta maldição cairá sobre vocês e os atingirá. Vocês serão amaldiçoados na cidade, vocês serão amaldiçoados no campo. Deixa eu falar algo para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus eram perseguidos na cidade e no campo, e eles eram reunidos no gueto, onde eles viviam o pior ambiente que você pode imaginar. Pessoas mortas, cheiro de podre no ar, e os soldados não faziam nada. Quando você ouvir sobre a revolta do gueto de Varsóvia, você vai ter uma ideia do que eles passaram. Por que eles passaram? O juízo de Deus, irmãos, é severo. Não brinque com Deus. Não brinque. Jesus, na segunda tentação, ele diz para Satanás, o que ele fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes nós vemos pessoas descaradamente zombarem de Deus, e a gente fala assim: vamos orar por ele. Irmão, desculpa que eu vou falar para você, você tem uma visão errada de Deus. A Bíblia diz que de Deus não se, vem cá, fala aqui, vamos interagir, vem cá. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Do pastor Washington, pode zombar à vontade, eu não tenho poder para fazer nada. Do bispo Macedo você pode zombar. Do Malafaia você pode zombar de quem você quiser, mas de Deus não se zomba. Mas eu nunca zombei de Deus, pastor. Certeza? Aquilo que o homem plantar, ele colherá. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Sua cesta, sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. A sua colheita será amaldiçoada. Os seus bezerros, os seus cordeiros dos seus rebanhos serão amaldiçoados. Quem não viu o que aconteceu na Polônia com os judeus, nos campos, essa maldição de Deuteronômio 28 pegou os campos todos da Polônia. Aí você vai dizer: por quê, pastor? Porque se desviaram da lei do Senhor. Não diferente de hoje. Luciano Huck é judeu e serve a Iemanjá. A punição é severa, irmãos. Você está entendendo? Ou não? Ele continua dizendo: o Senhor enviará sobre vocês maldição, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos. Irmãos, em todas as guerras de Israel, não houve um extermínio em massa como houve em 1945. Se você pegar todas as guerras, todas elas, não chega a 10% de judeus que morreram só no Holocausto. Se você pegar todas as guerras, inclusive as guerras do cativeiro, inclusive a expulsão no ano 70, que para os judeus foi considerada a guerra mais terrível, quando Diocleciano entra e destrói o segundo templo e mata 70 mil judeus. O que é 70 mil judeus perto de 6 milhões? Sabe o que é 10% de 6 milhões, irmão? 600 mil pessoas. Só de crianças no Holocausto morreu 1 milhão de crianças. Quando você for a Israel no Museu do Holocausto, você vai chorar quando você entrar na ala das crianças.
1 milhão de crianças mortas. Entravam na câmara para tomar banho, mas não era para tomar banho, era para vir sobre elas gás mostarda, e elas morriam todas de uma vez. E eram jogadas dentro do forno e incineradas até os ossos. Bota a imagem dos ossos aí, ó, Gracinha, aquela pilha de pelvis, de ossos pequenos. Está vendo isso aí, irmãos? Quantos judeus você acha que tem aí? Quantos judeus você acha que tem aí? Será que Deus não poderia salvá-los? Repita comigo assim: Deus não vai contra a sua palavra. Ele diz assim: nenhuma palavra que sai da minha boca voltará vazia, sem que cumpra o seu propósito. E é Deus que está falando aqui. O Senhor lhe ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem, com mofo, com infestação, até que morram. O céu sobre a sua cabeça será de bronze, e o chão debaixo de vocês como de ferro. Eles cantavam o Shemar dentro dos vagões de trem, mas as orações não subiam. Não houve quem livrasse nenhum daqueles judeus. Homens, mulheres e crianças, não houve livramento. Se cumprindo a profecia. Na sua terra o Senhor transformará cinza e pó, e descerão do céu até que todos vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão por um caminho e por 7 fugirão. Vocês se tornarão, agora você vai ver o holocausto aqui. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Eu pergunto a você: existe alguma situação que você conhece fora o holocausto que é motivo de horror para as nações da terra? Alguém conhece outra situação sem ser o holocausto? A única situação, irmãos, que é motivo de horror na história, a única é o holocausto. Nem o Holodomor que aconteceu na Ucrânia não foi igual ao holocausto, porque não foi sistemático. Eles eram mortos 2.000 pessoas por vez na câmara de gás, igual linha de montagem, cumprindo exatamente as consequências da desobediência. E vai embora, e vai embora. Mas vamos lá. Olha que doideira. Vocês serão oprimidos, roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Todas as casas de judeus na Europa se tornaram residências de nazistas. Todas. Quer uma coisa mais palpável? Assista o filme A Lista de Schindler. Eu vi essa lista original. Eu fui lá. Eu fui no Museu do Holocausto. Eu vi essa a lista de Schindler original. Eu pude ver onde ele está enterrado, ele e a esposa. Então, para quem não acredita no que aconteceu, estude, porque o holocausto é o cumprimento de uma profecia. Se você for ler Amós, se você for ler Oséias, se você for ler Isaías, você vai ver, Deus falou: eu vou destruir Israel, eu vou dizimar o meu povo, eu vou ferir o meu povo. Irmão, se Deus ferir o povo dele, coitado da gente. Se brincarmos. Mas eu quero dizer que hoje você vai sair dessa noite aqui uma pessoa mais madura, mais interessada naquilo que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você, a Bíblia diz que o Senhor quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Você pode aplaudir Jesus? O desejo dele para você é coisa boa. É coisa boa. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá sua carne. E o seu jumento será tirado de você, à força, e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos,
e ninguém os livrará, e seus filhos e suas filhas serão entregues a outras nações. Isso aconteceu, irmãos, essa profecia, ela foi declarada nos tempos de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Onde foi declarada essa profecia? Entre o Monte Hermon e o Monte Horebe. Um povo, 6 tribos abençoavam, diziam as bênçãos, as outras 6 diziam as maldições. E o povo passava, e eles teriam que ser testemunhas de que o povo ouviu. E dele falou: não se desvie do meu caminho. E Israel se desviou. Ezequiel 37. Chegamos agora no texto mais famoso do profeta Ezequiel. Quantas campanhas você participou com esse texto base? Quantas campanhas você foi, que você chegou lá, só Vale dos Ossos Secos na tua vida? Tudo errado, né? Está igual o Vale dos Ossos Secos. Profetiza, para os ossos juntarem. Quantas vezes, irmãos? Eu já. Alguém aqui já participou de campanhas? Existem coisas na palavra que são literais e outras alegorias. Os profetas, eles não são alegorias, eles são literais. Algumas passagens que Jesus fala e algumas parábolas, ele usa hipérbole. O que é hipérbole? Ele quer chocar. Lembra do camelo e do furo da agulha? Jesus quer chocar as pessoas. Olha, é mais fácil um camelo passar no furo da agulha do que um rico entrar no céu. Então ele está querendo chocar. Ele quer dizer: olha, não se apaixone pelo dinheiro. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas as profecias, elas não são alegoria. Ezequiel 37 não é para mim em particular. Ezequiel 37 o Senhor está marcando e está sinalizando o que vai acontecer. Começa assim: a mão do Senhor estava sobre mim e o seu espírito me levou a um vale cheio de... Deixa essa imagem aí, tira não. A um vale cheio de ossos. Olha essa imagem, irmãos. Essa imagem que você está vendo aí são dos corpos que não deu tempo de esconder e enterrar e nem de queimar, porque quando a Alemanha começou a perder a guerra, eles começaram a matar muito. O importante era matar, depois davam um jeito de queimar, porque eles estavam perdendo a guerra. Algumas fotos, não sei se Gracia tem, de alguns cadáveres vivos, praticamente, bem magrelos, de pé, que foram salvos ainda vivos, já estavam ali 30, 60 dias sem comer. Pele e osso. E a profecia começa em Ezequiel dizendo o seguinte: o Espírito me levou a um vale cheio de ossos secos, e me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e eles estavam sequíssimos. Até na profecia de Ezequiel 37 fala da forma que acabou aquele corpo. Como é que aquele corpo acabou? O que faz o osso ficar sequíssimo? Quem já cozinhou costela no churrasco? O que faz ficar sequíssimo? A brasa, fogo. Dos 6 milhões de judeus que foram assassinados, 95% todos foram queimados. Aquela pilha de ossos, volta ela aí, Gracia, aquela pilha. Aquela pilha de ossos é o que eles tiravam de dentro dos incineradores. A pilha de ossos, essa. Está vendo aqui? A Bíblia não diz se ele viu fêmur, não viu se ele viu maxilar. A Bíblia diz que ele viu ossos sequíssimos. Está vendo isso aí? O profeta Ezequiel foi levado à visão do holocausto. E está bem claro para a gente aqui. E ele continua dizendo: era enorme o número de ossos, e eles estavam secos. E Deus pergunta ao profeta: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Senhor, só tu sabes.
Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei o meu espírito entrar em você, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. No final desse capítulo vocês vão começar a dar glória. Porém em você tendões, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, e conforme eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso a osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, o Senhor me disse: profetiza o Espírito, diz: filho do homem, diga-me, assim diz o soberano Senhor: vento que vem dos quatro cantos da terra, ó Espírito, sopra dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu confesso a vocês, toda pregação que eu ouvia ia até aqui, que é o que interessa para a gente. Deus vai restaurar, Deus vai me prosperar, aleluia. Aquela empresa minha que faliu, vai voltar. Eu profetizo. Meninice, irmãos, não tem nada a ver com isso, porque nós lemos o texto até a metade, nós temos que ler o texto todo. O texto fala de Israel. Vamos continuar? Então ele me disse: filho do homem, esses ossos, põe na Bíblia para mim, tira a foto, para todo mundo ler. Versículo 11. Filho do homem, esses ossos são o quê? Igreja, leia comigo. Filho do homem, esses ossos, todo mundo lendo. Eles dizem: nossa esperança. Alguma dúvida do que eu falei? Alguma dúvida? Vamos repetir? Toda vez que Deus dá uma metáfora, Ele dá revelação. Está aí a revelação. Filho do homem, então ele me disse: esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Quando que aconteceu isso, irmãos? Na Segunda Guerra Mundial. Houve isso em alguma época relatada na Bíblia? Não houve. Houve isso no cativeiro da Babilônia? Não houve. Israel perdeu a guerra, mas eles foram cativos, eles não foram exterminados. A desobediência de Israel, uma hora chegou à narina de Deus, e Deus falou: chega, vou cumprir a palavra. Israel foi exterminado, irmãos. Na Segunda Guerra, mas havia uma profecia, antes de Ezequiel 37, que é que nós ouvimos? Que zombaram de Israel, que disseram que Israel não voltaria mais, mas o profeta começa em Ezequiel 36 dizendo: monte de Israel, vocês vão ser habitados de novo, vocês estão sem um povo, as nações estão zombando contra você, aqueles que te arrebentaram estão dizendo para vocês que vocês não voltam mais, mas eu tenho uma promessa: eu vou fazer vocês voltar para a terra. E aí Deus em Ezequiel 37 fala a forma que vai fazer o povo voltar. Quando eu fui no Museu do Holocausto, uma irmã, uma senhora, chegou para o guia era o Gabriel, inclusive tem vídeo dele no YouTube, depois procure lá, guia Gabriel falando sobre o exército de Israel. Tremendo, ele vai falar sobre o treinamento do soldado de Israel. Chegou para o Gabriel e falou assim: mas isso não podia ter acontecido, não podia ter acontecido, isso dentro do Museu do Holocausto. Meu Deus, que maldade, não podia... Um senhor americano, um guia brasileiro, chegou para ela e falou: minha senhora, para. Not Holocaust, not Israel.
Vou traduzir para você entender. Se não houvesse o holocausto, não haveria nação de Israel. Poderá uma nação nascer apenas em um dia? Eu declaro para vocês que a profecia de Ezequiel 36 se cumpriu em 1948, quando o mundo todo ficou estarrecido com o que aconteceu na Segunda Guerra e nos campos de concentração nazistas, e falaram: os judeus precisam ter a terra deles. E se cumpriu a profecia de Ezequiel 36, e Deus devolveu a terra para o povo de Israel. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir forte? Então disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta para a terra de Israel. E quando vocês abriram os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar. Esta palavra veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira. Agora que vem o melhor. Escreva num pedaço de madeira: pertence a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Pegue outra madeira, escreva: pertence à madeira, o pedaço, a vara de Efraim e a José, e toda a nação de Israel e seus companheiros. Junte-os numa só vara, para que se torne uma só em sua mão. E quando os compatriotas perguntarem: você vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o Senhor, vou apanhar a mão, a vara de Efraim. Fale comigo assim: vara de Efraim, Israel. E a de José e as demais tribos israelitas, e as suas companheiras vou juntá-las à vara de Judá. Diga: vara de Judá, judeus. E ele termina: elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos seus olhos os pedaços de madeira que você escreveu, e diga: assim diz o Senhor, tirarei os israelitas das nações. Onde os israelitas estavam? Toda a Europa. Toda a Europa. Perseguidos, os que sobreviveram, os que fugiram para a América, os que fugiram para a África e os que fugiram para as regiões da Ásia. Promessa: vou ajuntá-los e trazê-los de volta para a minha terra, e o farei uma única nação nos montes de Israel. E haverá, agora que vem tremendo, e haverá um único rei sobre todos eles. Deixa eu fazer só uma aspas aqui. Essa parte da profecia, ele está falando que ele vai juntar os judeus do mundo todo e os perdidos. Que perdidos? A última tribo que se juntou a Israel agora foi a tribo de Manassés. Chegaram 120 pessoas representantes, feito DNA, legítimos da tribo de Manassés. Todas as outras já voltaram para Israel, só faltava Manassés. E Manassés voltou para a terra de Israel. Isso tem 3 anos. Você pode aplaudir a Jesus? Se cumpriu essa profecia totalmente. Ela se cumpriu na sua totalidade. Agora que vem o legal. Haverá um único rei sobre vocês, e nunca serão mais 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão com os ídolos. Não tem idolatria em Israel, irmãos. Tem até ateu, mas idólatra não tem não. Nem com nenhuma das suas transgressões, pois salvarei de todas as apostasias pecaminosas e os purificarei, e eles serão o meu povo, eu serei seu Deus. E agora que vem: o meu servo. O que está escrito ali? Vamos lá: o meu servo será rei sobre eles, e todos terão um só pastor, seguirão as minhas ordenanças e terão o cuidado de obedecer
os meus estatutos. Nós sabemos que é Cristo, amém? Mas alguém sabe o nome do primeiro presidente de Israel? Alguém sabe aqui? O nome do primeiro presidente de Israel que declarou o Estado de Israel em 1948 com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha. Sabe como é que é o nome desse cara? Davi Ben-Gurion. Davi, filho do leão. Ben-Gurion. Gurion é leão. Ben é filho. Davi Ben-Gurion. Aí eu pergunto a vocês: é coincidência? Ou é profecia se cumprindo? Responda aí, irmãos. É coincidência ou é profecia se cumprindo? Ele termina dizendo aqui: farei uma aliança de paz com eles, e será uma aliança eterna, e eu os firmarei, o multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles, e a minha morada estará com eles, para sempre serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E o meu santuário estará entre eles para sempre, e as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel. Eu vou ter que deixar a segunda parte para a quarta que vem. Está tarde. Que é a melhor parte. Que é o que está acontecendo agora. Pode. Nós estamos fazendo uma retrospectiva na história e muitas vezes a gente escuta falar sobre o Holocausto e há muito deboche. Tem muita gente que fala: o Holocausto não aconteceu. Eu estive num dos campos de concentração na Alemanha chamado Campo de Dachau. E o Everson foi comigo, né? Ele me convidou. Vamos lá? Eu falei: vou lá convidar. Mas eu pensei que ia visitar um cemitério. Eu cheguei naquele local, logo tem uma placa escrito: esse local existe para que essa história nunca mais se repita no mundo. Irmão, é a crueldade tão grande que a gente não imagina que o ser humano possa ser capaz de cometer algo assim, de tentar exterminar a raça, entendeu? Faziam testes, né? Jogavam pessoas dos aviões, testes horríveis, né? De medicina, coisa assim, que não dá nem para imaginar. E assim, as pessoas, eles convidavam as pessoas para tomar um banho, mas na realidade não era banho. Colocava dentro do local, dizendo que eu tomava banho, então entravam já cansado de viagem e tal, fechavam as portas, ligavam o gás, morriam e depois dali já saíam para incinerar, pegavam ele e jogavam dentro do incinerador. E eu estive naquele local, é um local assim, a Alemanha mantém aquele local funcionando, mas é um local frio, fica um sino batendo, um local frio e aquele sino, né, uma coisa assim terrível. Eu saí daquele local chorando. Entendeu? Porque não tem como você não chorar. E é uma história que, graças a Deus, né, não vai se repetir com Israel, mas o que me deixou assim tremendamente impactado é como o ser humano é ruim, irmão. E me lembra muito bem quando Deus falou com Davi: Davi, você quer cair na minha mão ou quer cair na mão dos homens? Davi: não, Senhor, eu prefiro cair na tua mão. Então é só para deixar o relato aqui, é verdade, e foi algo realmente terrível, e eu não sei como escaparam, né? Porque foi uma coisa assim, aquele monte de ossos ali, é verdade absoluta. Bem, obrigado aí, vamos dar um aplauso a Jesus aí pelo... Sempre você é bênção. Eu não vou poder falar tudo porque é extenso, mas eu quero apenas ler a primeira parte da profecia contra Gog. Ezequiel 36, promessa de restauração. Ezequiel 37 é a declaração do que iria acontecer, e aconteceu no Holocausto. Diz que Israel ia perder as esperanças e disse: olha, não tem mais jeito. E Deus fala: tem jeito sim, eu vou reunir vocês e devolver vocês para a terra. Está claro isso? Quem entendeu? Quem ainda está pensando que é uma profecia pessoal, leia Ezequiel 37 inteiro, não leia só a parte interessante, leia tudo. Porque fala da restauração da nação de Israel, não fala sobre a igreja. Aí você vai dizer: pastor, mas por que você está falando de Israel?
porque o que está acontecendo são sinais do fim e você precisa acordar. Ele diz assim: quando vocês virem a figueira e os ramos estiverem tenros, está chegando a primavera. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando esses sinais estiverem acontecendo, preparem-se, está perto a vinda do Senhor. Você entende isso? Por que eu preciso conhecer isso? Simples, irmãos, porque eu preciso a partir de agora. É lógico que sua vida inteira é vigilância, você não sabe o momento que você vai morrer, mas nesse momento agora, você precisa estar mais vigilante. Se o homem da casa soubesse o horário que o ladrão viria, ele se preparava. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas o Senhor fala dos sinais que Ele daria para o tempo do fim. O último sinal, eu não vou comentar tudo, eu vou continuar na outra quarta, porque realmente está muito tarde, e amanhã vocês têm que trabalhar, mas eu vou dar só o começo. Ezequiel 38 e Ezequiel 39 fala do que está acontecendo hoje. Quem está vendo o que está acontecendo aqui? Quem está acompanhando tudo? Tem alguém acompanhando tudo? Vocês sabem o que está acontecendo? Foi feito mais uma tentativa de acordo de paz, agora. O acordo de paz era o seguinte: olha só, cada refém nós vamos liberar, nós queremos 10 prisioneiros. Israel dobrou a aposta porque sabe que esses prisioneiros estão mortos. O Hamas não tem nenhum prisioneiro vivo mais. Se eles não conseguem cuidar do próprio povo, o povo está morrendo de fome, eles vão cuidar de prisioneiro? Por que eles não aceitam nenhuma proposta de Israel? Nenhuma. Porque eles não têm o que negociar. Eles vão ter que entregar corpos. E aí a comunidade mundial aí vai falar: não, realmente o Hamas é terrorista. Porque até agora, metade do mundo acredita que Israel é inocente, metade do mundo diz que Israel é o problema. Deixa eu falar para vocês, não se engane. O mundo inteiro vai se voltar contra Israel. O mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos já está fazendo isso. O que aconteceu ontem? Foi votado a ONU reuniu, o Conselho de Segurança da ONU votou a proposta e agora aprovou. O Conselho de Segurança da ONU está dizendo o seguinte: olha só, Israel tem que fazer um cessar-fogo definitivo e o Hamas tem que entregar os reféns. Só que não tem reféns para entregar. O Hamas, a palavra Hamas no hebraico significa destruição, usurpação, violência. Hamas no árabe tem um significado. Hamas no hebraico foi exatamente aquilo que Caim fez com Abel: covardia. Então não é surpresa para mim, a gente que estuda exegese, saber o que significa a palavra Hamas. A palavra Hamas significa exatamente o que eles estão fazendo. Não vai haver acordo de paz. O que está acontecendo agora? Está se crescendo uma narrativa mundial para se levantarem uma guerra contra Israel. Por que os países árabes estão quietinhos? Você está vendo a Arábia Saudita falar alguma coisa? Você está vendo o Líbano falar alguma coisa? Síria? Você está vendo alguém falar alguma coisa? Por que ninguém fala? Porque eles não têm poder contra Israel. Se você pegar da Turquia até o Egito, Líbia, eles não podem contra Israel. Não podem. Se um míssil hoje for lançado do Irã contra Israel, Israel destrói ele lá nos céus do Irã ainda. Mas a profecia de Ezequiel 38, eu vou terminar aqui, diz que o Senhor vai atiçar o coração do mundo árabe. Por que ele vai fazer isso? Alguém sabe? Para destruí-los. Por que Deus mandou as 10 pragas? Para derrotar Faraó. Por que Deus endureceu? Ele poderia ter liberado Moisés na primeira praga da água de sangue. Poderia ir na primeira. Mas Deus tinha um propósito. Deus precisava tirar o povo dali, mas o povo precisava sair dali com ouro, prata, pedra preciosa para construir o templo.
O povo precisava sair com gado, o povo precisava sair com alimento. E se o faraó manda eles na primeira, o povo ia sair com a mão na frente e outra atrás, sem nada, e eles iam morrer no deserto. Diga comigo assim: Deus tem um propósito para tudo. Deus vai envergonhar e se manifestar, irmão, no maior ato de covardia que essa terra já viu. Nós vamos ver uma guerra de milhões de soldados contra uma nação que tem 300 mil soldados. Eu fui no Vale do Armagedon, eu fui lá, eu fiquei no Monte Carmelo, e do Monte Carmelo dá para você ver como se você estivesse ali em cima do Forte São Mateus, olhando o horizonte do mar. É mais ou menos isso o Vale do Armagedon. Você vê uma campina verde que você não consegue ver o fim, e o guia chega: aqui vai acontecer a última batalha. Só o guia não sabe que é Jesus que vai intervir. Eles falam de Adonai, falam de tudo, mas eles não falam de Jesus. Mas diz aqui, a profecia, eu vou terminar aqui e nós vamos continuar, que aí eu vou atualizar vocês com o que está acontecendo agora. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, vira o rosto contra Gog. Quem é Gog? Gog é o anticristo, é o líder do mundo árabe. Gog é o líder do mundo árabe. Nós não sabemos quem é. Pode ser Mohammed bin Salman, o príncipe da Arábia Saudita? Pode. É o homem mais rico do mundo. Não é o Elon Musk. Quem achava que era o Elon Musk, quem é fã da Tesla igual eu, sinto muito te decepcionar. O homem mais rico do mundo é o rei, o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Ele pode ser o anticristo? Pode. E a profecia é essa, para eu terminar. Vire o rosto contra Gog da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal é a região da Turquia. Profetiza contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armado, e uma grande multidão de escudos, grandes e pequenos, e todos eles bramindo suas espadas. Aí ele diz os países: a Pérsia, Irã, a Etiópia, a parte do Mediterrâneo, em cima da África, a Líbia, do lado do Egito, todos eles com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Torgama, do extremo norte, Turquia, com todas as tuas tropas, muitas nações com vocês, todas as nações árabes. Apronte-se e esteja preparado, você e as multidões serão reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois disso, muitos dias, você será chamado às armas, e daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra. Qual guerra? Segunda Guerra. Cujo povo foi reunido de muitas as nações. Antes da Segunda Guerra, o povo de Israel estava espalhado em muitas as nações? Não, não estava. Entenderam? Essa profecia é para esse tempo. E ele termina dizendo, eu não vou ler tudo, que a gente vai ler na próxima: os quais por muito tempo estiveram arrasados, trazidos de todas as nações, e agora vivem em segurança. Você e todas as tropas e muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, e você será como nuvem cobrindo a terra. Deus vai ordenar o mundo árabe a guerrear contra Israel. Aí você vai dizer: por que Deus vai fazer isso? Porque a meia-noite está chegando. O Senhor não vai voltar como a gente viu nos filmes. A Yasmin desaparece, a amiga fica. A Carol desaparece e fica o Jonathan. Não vai ser assim. O Senhor vai se manifestar de uma vez por todas para intervir na terra de Israel. Está escrito aqui. As interpretações que nós fizemos erradas nos ensinaram que nós não precisamos olhar lá. O Senhor vai arrebatar. Aí a gente vê os filmes com o carro batendo porque o motorista sumiu. Irmãos, isso não está na Bíblia. Sem engodo. Para a gente fugir da seriedade do que está acontecendo agora. É agora que está acontecendo. E essa guerra que vai acontecer, irmãos, por que não vai acontecer com mísseis? Porque a única nação da terra que é totalmente segura chama-se
Israel. Qualquer nação que lançar um míssil contra Israel, o míssil é abatido antes. Você sabe quantos mísseis o Hamas lançou nessa guerra contra Israel? Alguém sabe? Mais de 100 mil. Todos, 99% foram abatidos. Alguns caíram. 99%. Israel agora tem uma arma, a laser, que abate o míssil a 400 quilômetros. Ou seja, nos céus da Jordânia ele abate o míssil lá. Ou você acha que a Arábia Saudita não tem poder para destruir Israel? Ou você acha que o Irã já não tem a bomba atômica? Só que Israel tem mais de 100 bombas atômicas. Israel sozinho destrói todo o mundo árabe e a Europa. Sozinho. E a gente continua a profecia na semana que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Quem recebeu, diga amém. Alguma dúvida? Eu quero pedir aos irmãos para lerem Ezequiel 36, Ezequiel 37, Ezequiel 38. Eu queria que vocês realmente fabricassem, entre aspas, dúvidas. Que vocês viessem na próxima quarta-feira aqui com perguntas, com dúvidas. Porque muitos irmãos às vezes têm dúvida e fica com medo de perguntar ou fica com receio de ser taxado. Ah, poxa, que é isso? Não tenha medo. Venha na próxima quarta-feira com perguntas sobre o que está acontecendo agora. Só para atualizar os irmãos, para a gente ir embora. Gaza hoje se tornou um motivo das Nações Unidas levantarem contra Israel. Hoje, o Hamas não tem interesse nenhum em plano de paz. O que o Hamas quer, porque os líderes dele não estão em Gaza. Os líderes do Hamas hoje eles estão no Catar, ricos. Hoje, Gaza pode se tornar a desculpa para uma terceira guerra, mas não uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra contra Israel. Isso está escrito aqui. Se você puder chegar hoje em casa, leia Ezequiel 38. No final de Ezequiel 38 fala que o Senhor virá pelo Egito e destruirá todos os inimigos de Israel. Eu vou repetir. O Senhor entrará pelo Egito e destruirá todos os inimigos de Israel. Pastor, quais são os inimigos? Você vai perguntar assim, quais são os inimigos? Está escrito ali. Eu quero que você vá para casa essa semana e você em casa pegue os nomes. Você vai ver ali Tiro, você vai ver Sidom. Aonde é isso, pastor? Tiro e Sidom é no Líbano. Você deve estar vendo assim, Israel está guerreando o norte do Líbano. Israel está na fronteira das colinas do Golã da Síria. Essas nações todas estão escritas ali em Ezequiel 38 e 39. Eu quero te motivar essa noite. Melhor, eu quero te desafiar essa noite a você chegar em... Ouviu, Camila? Chegar em casa e ler. Ah, mas eu não sei o que significa Tubal. Você vai pegar um dicionário bíblico, você vai entrar no Google e vai dizer Tubal, onde é Tubal hoje? Aí você vai descobrir onde é. Você vai perguntar assim, onde é Tiro? Você vai descobrir onde é. Se bem que não mudou o nome, Tiro ainda continua sendo Tiro. O que isso interessa para nós? Irmãos, a nossa vida ela não está limitada ao nosso ambiente de trabalho, a nossa casa e a nossa cidade. A nossa vida, a Bíblia diz que assim como os sinais seguiriam o que creem, o Senhor nos diria o que Ele ia fazer antes que chegasse o fim. E está acontecendo agora. Amém? O que é isso, pastor? Isso é prova de amor. Deixa eu falar algo para você. Hoje aqui o Senhor falou aqui diferente, de uma forma mais didática, mas ainda assim é prova de amor por Deus por nós. Talvez você esteja aí na sua vidinha, né? Preocupado com as suas coisas de amanhã, e tudo isso está acontecendo, a profecia está passando diante de nós, e ainda você preocupado com as coisas pequenas que você tem. Talvez sua continha de luz, talvez tem coisas piores acontecendo e nós não estamos atentos para isso. O que nós vamos fazer?
nós vamos nos guardar. Senhor, nós agradecemos por esse culto, por recebermos, Senhor, graça sobre graça. Obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e esclarecedora. Para esse tempo, Senhor, de coisas vão acontecer e nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. Sejamos encontrados, Senhor, na Tua presença com vestes brancas, lindos, brancos como a neve. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, não hoje, mas até a volta do Senhor. Amém.